Muitos reconhecem o fato da cura divina, mas não têm conhecimento pessoal de Jesus como Salvador do corpo. Percebem que outros são curados, mas questionam se a cura é a vontade de Deus para eles. Esperam uma revelação particular da vontade de Deus quanto ao seu caso e, quanto a isso, fazem tudo ao alcance da capacidade humana para sarar por meios naturais. Desse modo, não se dão conta de que podem estar frustrando a vontade de Deus. A Bíblia revela a vontade de Deus acerca da cura. Deus não precisa dar nenhuma revelação especial de sua vontade sobre um ponto que já revelara plenamente em sua palavra. Um estudo atento das Escrituras mostrará claramente que Deus tem declarado sua vontade de curar seus filhos. Ele mesmo cura seu povo. Quando Deus tirou os israelitas do Egito, deu-lhes um estatuto e uma ordenança acerca da cura. Êxodo capítulo 15, versículo 26. E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma destas enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Os hebreus interpretaram literalmente: não permitirei que nenhuma dessas doenças venham sobre vocês, dentre as que eu permiti que viessem sobre os egípcios. Satanás, o Deus desse mundo, é o agente da doença. Os males nunca podem ser atribuídos à vontade de Deus, o autor da vida. Esta aliança foi repetida ao encerrar os 40 anos de peregrinação de Israel. Ao longo de toda a sua história, quando eram atingidos por doenças e pestes, os israelitas voltavam para Deus com arrependimento e confissão e recebiam cura em resposta às orações. Se a cura em resposta à oração foi o que Deus deu ao homem sobre a antiga dispensação, muito mais será sobre a nova. Mateus capítulo 12, versículo 15 diz: e acompanhou-o uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. O ministério da cura de Cristo não foi somente para provar sua divindade, como alguns acham, mas para cumprir sua comissão, para cumprir a vontade de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 7 diz: eis que aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus mesmo é uma revelação da vontade de Deus. Ele fez a vontade de Deus e curou a todos que se chegaram a ele. Seu sacerdócio é inalterável. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele é o mesmo em amor, como quando, movido pela compaixão, curava as multidões. Ele é o mesmo em poder, como quando curava toda espécie de doenças. Hebreus capítulo 2, versículo 17 diz: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Durante o seu ministério terreno, em todo lugar, ele ficava movido de compaixão e sarava todos os que necessitavam de cura. E ainda hoje, ele é o nosso fiel e misericordioso sumo sacerdote. Nas Escrituras, compaixão e misericórdia têm o mesmo significado. Cristo comissionou seus 12 discípulos a curar, em Mateus capítulo 10, verso 7, verso 8. Posteriormente, comissionou os 70 discípulos, em Lucas 10, versículo 8 e 9. Sua comissão foi dada a todos que creem, Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. E outra vez foi dada à igreja, Tiago capítulo 5, verso 14 ao 16. Estas comissões nunca foram revogadas. A cura em resposta à oração da fé foi a única maneira de receber a cura conhecida pela igreja primitiva.
Uma linha de cura atravessa todas as épocas até hoje. E atualmente essa verdade, quase apagada nas trevas espirituais da Idade Média, tem sido reivindicada no grande derramamento do Espírito Santo nestes últimos dias. Os cristãos em todos os países estão provando que Deus cura seu povo. Mais uma vez, Deus tem provido a cura pela expiação de Cristo. Isaías capítulo 53, verso 4 e 5, também em Mateus capítulo 8, versos 16 e 17. A palavra hebraica traduzida como dores em Isaías 53 é traduzida em todos os outros lugares da Bíblia como doenças. E também por suas pisaduras, ou seja, feridas, fomos sarados. A expressão tomou sobre si em Mateus capítulo 8, verso 17, significa substituição, sofrendo por e não compaixão, que quer dizer sofrendo. Se Cristo tomou as nossas enfermidades, por que temos de sofrê-las? Encontramos tipos de expiação em relação à cura no Velho Testamento. A purificação do leproso, lá em Levíticos 14, a cura da praga, Números capítulo 16, nos versos 46 até o 48, a serpente ardente, de Números 21, versos 7 e 9, e a cura de Jó, no livro de Jó, capítulo 33 e verso 24. Em Deuteronômio, capítulo 28, encontramos a doença como uma parte da maldição. Mas em Gálatas, capítulo 3 e versículo 13, está declarado que Cristo nos resgatou da maldição da lei. O pecado e a doença estão intimamente ligados ao longo das Escrituras. No Salmos, capítulo 103, verso 3, e também em João, capítulo 5, verso 14, Mateus, capítulo 9, versos 5 e 6, juntamente com muitas outras passagens, indicam a mesma coisa. Temos a redenção tanto do pecado como da enfermidade pelo sangue precioso que Jesus verteu e pelas pisaduras que suportou. Tudo o que Deus nos tem dado foi conquistado por Cristo Jesus, nosso Senhor, para quem quiser. Todo aquele que cumprir as condições e crer na palavra. Podemos excluir a nós mesmos, dizendo, não é a sua vontade. Mas Deus não exclui ninguém. Ele não faz acepção de pessoas. Suas promessas são para todos. Mateus capítulo 7, verso 7 diz, pedi e dar-se-vos-á. João capítulo 14, verso 14 diz, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Isso está registrado em Marcos capítulo 11 e versículo 24. A cura é prometida pela habitação do Espírito Santo em nós, segundo está escrito em Romanos capítulo 8, versos 11. Todas estas passagens, junta com as promessas diretas e universais, esclarecem totalmente a vontade de Deus de curar qualquer pessoa que se chega a Ele com fé. Esta é a sua vontade, sua maneira. A Bíblia não recomenda outra maneira de receber a cura. Deus não tem outra maneira para seu povo. Deus tem nos legado a cura, a saúde e a força em Cristo. Isto é nosso direito e nosso privilégio nele. Quando aceitamos sua maneira, nós o agradamos, o glorificamos. Ele quer que vivamos em boa saúde. Aceitaremos esta provisão do seu amor? Obedeceremos a eles aceitando sua provisão para que sua vontade seja feita em nós e glorifiquemos a Deus em nossos corpos? Com a certeza da vontade de Deus, não precisamos orar, Senhor, sara-me, se for a tua vontade. Se indica a dúvida, e a dúvida anula a fé. Um certo deficiente físico me disse, creio na oração para Deus me curar, se for a sua vontade. E para ilustrar o pensamento, acrescentou, um filho pode pedir algo ao seu pai, e o pai lhe dará se achar que for para o bem do filho. E assim eu oro, pedindo a cura. Respondi que se o pai tivesse prometido dar ao filho uma certa coisa, o filho teria o direito de esperá-la. Nosso pai nos prometeu a cura
e temos o direito de esperar que Ele cumpra a sua promessa. Sem saber a vontade de Deus acerca de um determinado assunto, podemos orar com fé pedindo a Deus que faça isso por nós, se é a sua vontade, e Ele o fará. Mas quando Deus já revelou sua vontade, prometendo fazer determinada coisa, não podemos ignorá-la ou duvidar dela. A palavra de Deus revela que a cura é a sua vontade. A fé que vem de Deus se baseia na certeza da sua vontade. Conhecer a sua vontade é a base da nossa certeza. Definitivamente, não podemos adquirir a cura pela fé se houver qualquer dúvida se é para nós ou não. Devemos conhecer a vontade de Deus, então podemos tomar pela fé tudo o que Ele prometeu em sua palavra, crendo que quando pedirmos, receberemos. Nossa vontade também tem uma parte na questão da cura. Reivindicaremos aquilo que Deus desejou para nós? João capítulo 15 e verso 7 diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quando o nosso eu quero se encontra com o seu eu quero, a obra será feita. Continuaremos a leitura do capítulo 4 no próximo vídeo. Deus te abençoe.